para tudo que você está fazendo. Você já ouviu falar nessas palavras me, you, him, her, it, us, them? Esses são os pronomes oblíquos em inglês, mais conhecido como object pronouns in English. E hoje, atendendo a pedidos, nós vamos falar sobre eles. Gostou do assunto? Fica até o final e já dá aquele like. E aí, como foi que você aprendeu esse assunto, hein? Faz muita confusão aí com subject pronouns? Não precisa ficar triste porque um montão de gente comete esse erro sim. Mas para você poder entender esse assunto, a gente precisa ir lá pro meu tablet para estar entendendo melhor a situação, como que funciona tudo isso daí. Vamos lá? Como você pode ver aqui, eu já deixei separado o subject pronouns do object pronouns. Se você não sabe subject pronouns, vai passar aqui em cima um card, clique e assiste. Como você pode notar, já deixei separado o subject pronouns à esquerda e o object pronouns à direita. Olha aqui para o object pronouns. Eu pintei uma parte de vermelho e uma parte de verde. O que está pintado de vermelho é a tradução deles em português na forma formal. E o que está de verde é a tradução deles na forma informal, como a gente fala no dia a dia. O problema não é bem a tradução, o problema é mais quando que usa, como que usa, e uma grande maioria dos alunos fazem muita confusão entre o he e o him, o she e o her, e o they e o them. Dica bem fácil. Olha só, vamos botar um verbo entre os dois tipos de pronouns, ok? Entre o subject e o object. Eu vou escolher o verbo to give. Note que eu estou colocando esse to aqui entre parênteses, porque tanto faz, tá? Eu usar esse to ou não. Esse verbo nos permite que a gente use com ou sem ele. I give, you give, he gives. Se você não sabe conjugar, vai aparecer um card aqui em cima, e aí você vai lá e assiste. Depois, volta para a aula. We give, they give. Poderia ter colocado a to. Vamos botar he gives to aqui no meio. We give to. Só para não dizer que eu não usei a partícula to aqui depois do give. Todos os subject pronouns, esses daqui, ó, que eu tô pintando de azulzinho, eles vêm antes do verbo. Então, isso daqui, ó, tem que estar na tua cabeça que todos eles sempre vão estar antes de um verbo. Então, se eu formar uma frase assim, ó, deixa eu dar um zoom aqui. Ele dá para ela um livro. Se você prestar atenção, esse pronome aqui, ó, ela, você não vai poder colocar she aqui, hein, na tradução. Para esse pronome, a gente vai colocar o her. Por quê? Porque o pronome ela está vindo depois do verbo dar. E aí a frase correta é assim: He gives to her a book. Quais são os pronomes que as pessoas costumam confundir bastante? Deixa eu sair do zoom aqui. É o pronome he, she e o they. Por quê? Porque se você olhar na tabelinha do object pronouns, você vai ver que o pronome referente ao he, que é o him, ele tem o significado de ele também. E olha para o pronome she. O pronome referente a ele é o her. E olha a tradução dele, uma das traduções. Olha lá, é ela. Olha o they, mesma coisa. O pronome relativo a ele é o them. E olha a tradução aqui, ó. É igualzinha. Então, as pessoas, por elas não saberem que o subject pronoun, ele tem que vir antes do verbo, acaba querendo usar ele depois também do verbo. O object pronoun também são aqueles pronomes que a gente vai utilizar sempre depois do verbo. Ele vai ter que vir depois. Tem gente que prefere memorizar o subject pronoun como o pronome que faz ação do verbo. E aí eu faço a pergunta: quem dá o livro? Ele. Ele dá o livro. Então ele é o sujeito da frase, então a gente usa o subject pronoun. Quem sofre a ação do verbo dar? Quem recebe o livro? Ela. Então ela é object pronoun, então a gente tem que usar o her. Aqui no canal você já viu o subject pronoun, você já viu o possessive pronouns, e hoje nós estamos vendo o object pronouns, que é um pouco diferente, né? Qual é o único pronome aqui de todos do object pronoun que existe lá no possessive pronoun?
é o pronome her. Então esse daqui não precisa fazer muito esforço para gravar. Para quem acompanha aqui o canal, vai ser tranquilo. Você caiu de paraquedas, não tem problema. Se inscreve, faz uma Netflix aí e vai estudando. Quais são os outros dois pronomes que é idêntico ao subject pronoun? You e o it. Então também não precisa se preocupar em estar memorizando. Nesse caso é legal, porque você pode usar tanto antes como depois do verbo. Agora o próximo pronome que eu quero te dar a dica é o me. Presta atenção. Olha como eles são iguaizinhos, ó. No português a gente também escreve me. Agora a gente vai estudar o him e o them. Para isso eu vou dar um pequeno zoom aqui. E é assim, ó. Subject pronoun. Him. O seu object pronoun referente. Him. Subject pronoun. They. Seu object pronoun referente. Them. O que esses dois object pronoun têm em comum? Os dois terminam com a letra M. Presta atenção na pronúncia, tá? O subject pronoun tá começando com THE. E aí o que ele tá mudando? Ele simplesmente tá trocando o Y pela letra M. E aí fica them. Olha o him. A pronúncia, hein, gente? Não tô falando a escrita. A pronúncia do subject pronoun é he. Vou até escrever a pronúncia aqui, hein, gente? He. E se você olhar o object pronoun referente, ele começa com a mesma pronúncia. Vai ficar o quê? Him. Gente, não vai poder ser o her. Tem que fazer analogia para gravar. Nada a ver. He, him. Nós temos o pronome we. E o seu referente é o us. Mas, olha que interessante. Eu vou usar a tradução do us. Vamos escrever aqui, ó, que é nos. Vira us no inglês. A pronúncia é parecida também, gente. Não é idêntica, mas é parecida. Olha só. Nos, us. Tira a letra N do nos. Não fica parecido com us? Agora eu vou escrever aqui para você alguns verbos que você pode estar utilizando para você praticar essa gramática. Pode treinar, tá? Que vai te ajudar bastante. Agora eu quero saber de você o que você achou desse formato de aula, se você curtiu ou não. Por favor, comente aqui embaixo se gostou desse estilo de aula e aproveita para divulgar nossos vídeos aqui com seus amigos nas redes sociais, no YouTube, Instagram, no WhatsApp. Fica ligado porque aqui no canal vão aparecer mais quadros novos para você estar aí assistindo não só a gramática, mas vocabulário, música e outras coisas, talvez um cookie class aí. Tudo em inglês para te ajudar a estar aprendendo melhor esse conteúdo. Um grande abraço para vocês e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau!